Vocês estão bem, família? Há quanto tempo que a gente não se fala assim tão perto? Eu estou muito feliz de a gente estar hoje aqui lançando e você aí do outro lado assistindo esse nosso novo projeto, OFO Livecast. Projeto esse construído com várias mãos e que tem por objetivo trazer informações relevantes e que, sem sombras de dúvidas, estão conectadas com o nosso cotidiano. E não podia ser diferente nesse primeiro episódio desse projeto tão lindo. Não daria para começar sem trazer um tema assim fundamental e pessoas tão importantes quanto as que vocês verão a partir de agora. Eu chamo aqui minha parceira, minha professora, referência, ela que é economista e professora, Regiane. Bom dia, boa tarde, tudo bem, Regiane? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, todas e todos. Jesus, é um prazer estar de volta aí com você, para a gente falar de temas tão importantes, tão necessários para esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Nada, você que vai enriquecer esse negócio todo aqui. É porque ela talvez diria nesse momento tá tímida. Essa mulher aí é uma enciclopédia e tipo assim, não tem capítulo final. E eu que tenho que lhe agradecer pela oportunidade de poder lhe ouvir, de poder confabular e a gente aí trilhar na possibilidade de uma sociedade realmente livre, abundante e coletiva. O nosso próximo convidado é o professor Elias, professor intelectual negro, meu conterrâneo lá de Salvador. Outrora, um tempo atrás, fazíamos aí parte da mesma organização partidária e agora seguimos juntos na trincheira da luta contra o racismo por todos os meios necessários, como diria Malcolm X. Professor Elias Sampaio, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas. Obrigado pelo convite e muito feliz de estar aqui para conversar com vocês. Bacana. Antes de a gente aqui falar desse tema espinhoso, que eu já vou deixar aqui uma bomba, que não é a bomba que está rolando lá entre Ucrânia e Rússia, não, mas que vai trazer aí reflexões para que ao longo dessa jornada aqui nossa hoje possamos adentrar em assuntos que são fundamentais. Mas como que vocês encontraram a economia na vida de vocês? Regiane, como que você decidiu ser economista, Regiane? É uma história assim que reflete o que eu sou, na verdade, né? Eu sou uma pessoa preta, periférica, mulher, cresci na região de Itaquera, meu pai era metalúrgico, né? E nos anos 80 ali, a gente passou muita necessidade financeira dentro de casa, passamos realmente necessidade de alimentos, a gente tivemos toda a sorte de restrições, ou todo o azar, na verdade, de restrições financeiras e todo o prejuízo que isso traz para uma família periférica, né? Então nós passamos ali pela insegurança alimentar, pela incerteza efetivamente de saber se teríamos alimento na próxima refeição. Então, eu trabalho desde muito cedo. Com 10 anos de idade, eu comecei a dar aula para os meus colegas de classe para conseguir um dinheiro e colocar em casa, assim, ajudar no orçamento doméstico. E aí, com 13, 14 anos, que eu cheguei ao ensino médio, eu falei, tem que fazer um ensino médio profissionalizante, porque eu precisava trabalhar. E acabei entrando num curso técnico, no METEC, aqui em São Paulo, de administração, e tive contato com a economia ali. E quando vi o conceito de economia, que a economia era a ciência que se ocupava em estudar como se das relações de produção e a distribuição de recursos escassos, eu falei, eu preciso entender como é que isso funciona, porque esses recursos não estão chegando na minha família. E eu vi o meu pai saindo sempre muito cedo para procurar emprego e não conseguir. Então, a gente passou por toda aquela crise dos anos 80, né? E ali nos anos 90, então, eu falei, bom, eu gosto disso, eu vou me dedicar a isso. E aí, ainda dentro do ensino médio, a escola me indicou para um concurso de bolsas, para um curso preparatório aqui em São Paulo. Eu passei nesse concurso, então acabei fazendo cursinho na época.
passei na universidade, onde eu fui bolsista durante todo o curso, porque também não tinha condição de pagar. Enfim, o fato é que o acesso à educação realmente permitiu uma mobilidade social da minha família e nós realmente saímos do processo de insegurança alimentar. Depois disso, toda a minha família, enfim, conseguiu viver com muito mais conforto. As minhas irmãs tiveram acesso também a ensino superior, enfim. Eu fui a primeira da minha família a me formar no ensino superior, e a economia, para mim, é isso, né? A economia é a maneira como a gente estuda, porque as pessoas sofrem efetivamente com a falta de distribuição de recursos que são garantidos na Constituição e que deveriam ser efetivamente repartidos, em especial com as pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, o meu objetivo dentro da economia sempre foi esse, e estou muito feliz de realmente ter direcionado a minha carreira para isso. Que massa, hein? Professor Elias, por favor, conta pra gente como que você cruzou aí nessa encruzilhada da vida a economia. Encruzilhada é coisa boa, né? As pessoas Opa! dizem que às vezes que não, encruzilhada é coisa boa. Pelo menos Exatamente. para a gente é coisa boa. Mas deixa eu dizer, eu fiz um curso técnico em administração aqui na Bahia. Na minha época, tinha curso técnico e, diferentemente do que a maioria dos meninos que foram para o curso de mecânica e eletrotécnica, eu resolvi fazer administração. E no curso de administração, eu fiz a disciplina Economia e Mercados. Eu tinha 17 anos. A gente faz essa... Na minha época, nós fazíamos essa disciplina no terceiro ano, no último ano. Eu me formei com 17 anos. E eu me apaixonei, talvez por isso que minha pegada em economia é sempre mais teórica. Porque no curso de Economia e Mercado, quando eu vi aqueles caras, Adam Smith, eu me lembro muito da teoria malthusiana, que eu achei um negócio espetacular, quando o cara dizia, olha, os bens, a capacidade de produção crescem em forma aritmética, mas as pessoas, a população cresce de forma geométrica, tal. Depois que eu vim saber que ele fez esse cálculo errado, porque ele calculava a Europa para os Estados Unidos. Então, mas veja, mas aí já é outro debate. Mas eu achei um negócio espetacular. Então, assim, com 17 anos, eu decidi que ia ser economista. Eu não faço outra coisa. A despeito do meu doutorado ser em administração, mas é instituições e políticas públicas. Eu, por exemplo, no meu doutorado, eu estudei a questão das políticas de desenvolvimento do Nordeste, da Sudene. Isso é economia. E fiz o mestrado em economia. Então, assim, a minha graduação eu estudei como boa parte das pessoas negras que entram na universidade, quer dizer, eu estudei à noite numa escola privada, na Universidade Católica de Salvador, mas o mestrado eu fiz na UFBA e tive, assim, de novo, a questão da encruzilhada, né? As sincronicidades da vida. Eu me dei de cara e fui orientando do Milton Santos Filho, o filho do Miltinho, filho do Milton, né? Então, eu não poderia nunca mais deixar de ser outra coisa do que economista, porque foi talvez dos maiores presentes que eu tive na minha vida, foi ser amigo, orientando, não só do Miltinho, mas da família também, porque nós fizemos uma amizade muito grande. Ele morreu muito cedo, muitos de vocês não devem ter ouvido falar, mas não conheceram, que ele morreu em 96, aos 40 anos apenas. Mas era, assim, um economista brilhante. Ele foi o secretário de Fazenda de Salvador, por exemplo, na época da gestão de Lídice da Mata, em 93, uma gestão de esquerda. E daí, pronto. Eu não faço outra coisa. Eu amo ser economista. E eu estava conversando com o Hélio há 2 dias atrás, não, semana passada, e a gente conversando um pouco, e ele falando sobre isso. Ele diz: a leitura que você faz de economia acaba destruindo a maioria das teses que muita gente tem e que não observa pelo lado da ciência econômica, né? Eu acho que esse é um legado, a gente trazer essa leitura do ponto de vista da centralidade racial na questão econômica, e eu já faço isso há muito tempo. Então, assim, eu não sei ser outra coisa do que ser economista.
Eu adoro ser economista, acho que foi certo. Nunca pensei. Tanto é que eu sou economista do Ministério da Economia. Quer dizer, eu fiz concurso para a SUDENE com 20 e poucos anos, fiz concurso para economista. Eu não fiz concurso para outra coisa. Então, assim, é isso. É dessa forma que eu adentrei nesse mundo. Rapaz, eu adentrei nesse mundo através de 4 formas, né? A primeira foi quando cotidianamente a gente precisava fazer e continuo fazendo economias para lidar no cotidiano, para ter as coisas dentro de casa. Então, talvez essa seja a prática que todo mundo, né, vivencia e que esse ainda é um conceito, uma vivência muito pouco explorada, seja em matérias escolares, ou seja mesmo na publicização, né, dessa ciência como prática também da vida cotidiana. A segunda vez foi quando eu desejei fazer uma graduação de economia. E aí um monte de gente falou, mas ó, tem muita matemática, tem uns negócios que não sei o que lá. Aí eu acabei desistindo da graduação de economia e me tornei um curioso, né? Então hoje fico aí na cola da Regiane, na cola do professor Januário. Agora eu vou ficar na sua para poder absorver esse conhecimento e de alguma forma trazer isso para a prática cotidiana. Talvez o meu lugarzinho na economia é discutir a partir do erário público, do orçamento, entendendo o Estado como um indutor econômico, né? E responsável pela mitigação, né? Para que a gente extingue, né? Venha extinguir todas as desigualdades sociais, e isso só vai fazer com o dinheiro, e o Estado é o indutor disso. Então, vou ouvindo, vou aprendendo, somando ao que eu vou aqui formulando e aproveitando esses espaços. É por isso que eu quero agradecer muito a vocês dois por a gente estar aqui fazendo esse bate-papo. E para você que está nos assistindo, diz aí nos comentários como que você conheceu a economia, você faz economia em casa, deixa a sua experiência, porque essa troca daqui para lá, de lá para cá, é que enriquece, sem sombra de dúvidas, todo esse diálogo. Mas antes de chegar aqui no tema central de nosso bate-papo, eu quero fazer uma provocação. Porque a gente falou até agora, né, da economia, muito provavelmente, a partir das conceituações eurocêntricas ou a partir de visões eurocêntricas. Mas se a gente for beber lá no berço das civilizações, essa também é uma ciência política originária, né, a partir de diversas peculiaridades dos povos e das primeiras civilizações. Nesse caso, as civilizações africanas. Quais são essas referências que vocês poderiam trazer para a gente, para que o ponto de partida de nosso bate-papo aqui se dê a partir de um georreferenciamento não só geográfico, mas político, sócio e cultural? Quem começa? Pode falar, professor, tranquilo. Eu falo? Olha só, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente dessa questão que se chama muito neocolonial ou coisa parecida. Eu, particularmente, eu nem uso muito essa adjetivação e essa categoria, porque eu entendo o conhecimento como algo agregado mesmo. Tá certo? Eu acho que... Eu gosto muito de falar isso. Tem um cara que fez um doutorado, não sei aonde, e aí nos agradecimentos ele fez assim: eu quero agradecer a Deus e a Bill Gates por ter criado o Word. Tá certo? E ponto. E acabou aí. E não mereceu mais a ninguém. Mas a produção do conhecimento ela é agregada, inclusive aquela parte do conhecimento que não nos agrada. Porque a gente confirma as coisas não só pelo sim, mas a gente confirma também pelo não. Aliás, a ciência manda que a gente negue, né? A gente fica fazendo pesquisa para negar. Então, eu acho que é muito importante que esta discussão ela seja uma discussão o mais ampla possível, inclusive considerando aquilo que as pessoas têm chamado hoje de neocolonialismo. Do ponto de vista das nossas referências,
primeira coisa é a gente desmistificar o que é a África, né? Porque a grande maioria das pessoas, quando fala em África, por exemplo, tira fora Egito, né? Aí eu só para falar de civilizações mais antigas, né? Tira fora aquela parte ali do Mediterrâneo, né? Algumas pessoas, por exemplo, não sabem que a Etiópia não teve escravização, que também... A Etiópia é onde tem o Jardim do Éden, gente. Bíblico. Nós estamos falando sobre isso. Tá? Então, observe. Se a gente considera essa história, nós temos muito mais referências do que as pessoas possam imaginar. E não só em relação à economia. Em relação a tudo. Tá certo? E isso, qual é o grande problema do que a gente chama de neocolonialismo? É que ele nega isso. Esse, para mim, é o grande problema. Então, o mundo não começa com a Europa e não vai terminar com a Europa. Esse eu acho que é o grande problema. Isso não quer dizer que o que é produzido lá, em termos econômicos, etc., são coisas que também devem ser colocadas à parte. Então, assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu não sei se vocês conhecem, eu acho que talvez Jesus conheça, o Carlos Moore. Sim. Tá? Regiane também. Eu tive muito contato com o Carlos Moore. Carlos Moore é uma pessoa da nossa relação de amizade. Recentemente eu não tenho nem visto muito, mas ele ainda mora aqui, eu acho. Mas Carlos Moore, quando ele nos traz, por exemplo, a leitura de Cheikh Anta Diop em relação à formação das civilizações, eu acho que aí abre para tudo, né? Porque o Cheikh Anta Diop é o cara que disse, olha, a humanidade nasceu na África. Só que ele não diz só isso. Ou seja, o que é que eu estou querendo chamar a atenção? Primeiro que a gente não precisa ficar na clivagem de que a questão do racismo ela é limitada à questão da escravização do século XVI. Ela é muito anterior e vem de muito tempo. Então, são muitas, por exemplo, as referências que se estudam em várias ciências que são africanas, que são asiáticas, mas que foram apropriadas pela Europa e traduzido como algo que fosse unicamente a partir deles. E aí eu não estou falando só de economia. Eu estou falando de um conjunto de conhecimento que está produzido aí. Então, assim, eu acho que nós temos que beber muito, mas, Jesus, eu retomo a sua provocação neste contexto para dizer o seguinte: tem uma coisa que eu sinto falta dos economistas brasileiros, teóricos ou práticos, que é tentar entender a África de hoje, as relações econômicas da África de hoje, certo? Porque a África de hoje, eu tenho a impressão, eu não sou especialista em estudos africanos, mas em função das nossas discussões, a gente sempre tem que estar bebendo de alguma coisa. A impressão que eu tenho é que a África ela consegue superar essa dificuldade a partir do momento que ela interage com todo mundo, inclusive com a Europa, inclusive com a Ásia. Então, na minha avaliação, eu acho que, por exemplo, um dos caminhos para a gente lidar com esse neocolonialismo nesse contexto, e pegando a questão da África, é olhar para a origem de tudo, que é o continente africano, mas também olhar os exemplos atuais da economia africana. Nós precisamos olhar para a Etiópia. Addis Abeba é uma cidade, é uma metrópole extremamente importante, onde está, inclusive, a questão da União Africana, não é? Então, a gente tem que observar como a África do Sul tem se comportado pós-apartheid, por exemplo. Tem que pensar com um país que é de língua portuguesa, por exemplo, Moçambique. Eu não sei se vocês sabem, mas Moçambique é da Commonwealth, é da Comunidade de Nações, que é presidida fundamentalmente pelos países ligados à coroa britânica. Então, olha só como eles articulam as estratégias de forma Por quê? Porque eles têm uma visão de que eles precisam fazer com que a economia deles funcione. E aí eu acho... E aqui no Brasil eu sinto muita falta disso. Por exemplo, para mim é inaceitável
E só o que explica isso, na verdade, eu vou parar para dar um espaço para a Regiane, que ela está falando demais, mas só o que explica isso, na verdade, é a questão do racismo, é o seguinte: a economia brasileira, que é a 12ª do mundo, não faz sentido ela não ter uma relação comercial com parte significativa do continente africano. Essa parte significativa do continente africano, ele dialoga muito com a Europa, mas não dialoga com a gente, e a gente não dialoga com eles. E veja, e vou colocar mais um detalhe só para botar pimenta nessa sua provocação, Jesus, que é fazer o seguinte: a própria economia brasileira dialoga pouco com o terceiro maior país da diáspora do mundo, que é a maior economia do mundo, que são os americanos. Então, do ponto de vista econômico, eu acho que nós temos que olhar para o passado, nós temos que verificar o presente nessas conjunturas que eu estou colocando, ou seja, o que é a África hoje? A África hoje não é aquela... Muitos dos países da África não é aquilo que as pessoas nos venderam. Não, existem economias pujantes, não é à toa que a China está lá na África com força, tá certo? E nós precisamos ter esse tipo de relação. Da mesma forma que a economia negra americana não tem a mesma relação que poderia ter com a economia brasileira. Tá certo? Eu estou falando isso porque não é razoável que uma cidade pujante como Atlanta, por exemplo, não tenha relações comerciais muito fortes com a cidade irmã dela, que é o Rio de Janeiro. Ou que Salvador não tem uma relação pujante com a cidade de Los Angeles, que é a cidade irmã dela. E eu estou falando da Califórnia, que tem um PIB maior do que o Brasil. Então, isso explica também muitas das nossas dificuldades aqui. Ou seja, nós não podemos olhar os Estados Unidos ou a Europa, ou quem quer que seja, apenas a questão racial do ponto de vista de compensação. Ou seja, de compensação, de filantropia. Nós temos que olhar a África e os outros países, inclusive a Europa também, como relações, como possibilidade de relações econômicas dentro da economia real. Tá certo? Dentro do mercado também. É isso que eu acho. A não ser que a gente mude a nossa concepção, que não me parece que é isso que vai acontecer no curto prazo. Percebeu? É assim que eu vejo. Desculpa se eu falei demais. Nada, tranquilo. Vou aproveitar aqui e deixar para a Regiane, mas vou apimentar ainda mais esse acarajé que é. Primeiro, deixando aqui 2 boas dicas que tratam de alguns elementos que já apareceram aqui na fala do professor Elias. Tem um canal no YouTube chamado Eu Afro, que tem trazido diversos vídeos que tratam justamente sobre as questões relacionadas à economia do continente africano. E eu ia justamente deixar essa ponta com a Regiane sobre esse potencial mercadológico da África, como a existência de grandes mercados, grandes rotas, e tem uma pesquisadora chamada no Instagram, Preta Velha, que tem uma pesquisa vasta sobre os mercados africanos e que vale a pena você que está aqui acompanhando a gente nesse bate-papo, ir lá procurar e conhecer e se aprofundar um pouco mais. Mas antes de passar para a Regiane dizer, produção, só 1 hora não vai dar. Olha essas pessoas com quem estamos falando. Vai, Regiane, é com você. Bom, primeiro eu queria falar que é sempre um prazer ouvir o professor Elias falando, né? Porque a gente aprende tanto e a gente reforça tanto. Assim, eu, enquanto economista aqui no Sudeste, me sinto, por vezes, muito sozinha nesse debate, né? Essa é uma verdade. A academia aqui, ela é absolutamente cega para as questões raciais e cega para as oportunidades. E eu concordo perfeitamente, assim, em número general, com a colocação do professor, no sentido de que eu também acredito que o enfrentamento dessas questões de dominação colonial, enfim, né, desse neocolonialismo, o nome que se dê, enfim, o enfrentamento ainda dentro da teoria marxista de dependência, em qualquer nome que queira se dar, dessas relações que são injustas e desiguais dos processos de produção, elas passam necessariamente pela criação de novas oportunidades, e aqui falando, então, do ponto de vista racial, do nosso ponto de vista,
passa sim, inclusive, pelo fato de nós criarmos mais relações com a África e com outros países que estejam na mesma situação que nós, né, que Brasil, enfim, e que a gente possa fortalecer em conjunto, né? Eu acho que China tem feito isso na África, como o professor colocou. Existe até, inclusive, dentro do meio acadêmico, uma discussão grande se China estaria promovendo ou não uma nova onda de colonialismo, né, de imperialismo em África. Tem uma discussão bastante séria em relação a isso, mas eu também, embora não seja especialista em economias africanas, tenho contato com algumas pessoas, tenho contato, inclusive, com a Luana Ozemela, que tem relacionamentos com a África, enfim, de financiamento mesmo para negócios em África, do quanto de oportunidades estão sendo criadas e do quanto de negócios e realmente crescimento a gente poderia estar criando, né, em mão dupla, né? Então, nós temos uma população africana ali, sim, que tem todo esse resgate que foi feito internamente, enfim, todo um histórico que nos foi negado, inclusive, a ele, sobre, como bem colocou o professor, sobre o fato de Egito e Etiópia e outras nações que também têm um histórico grande ali de riquezas, enfim, que hoje estão ali também produzindo isso, e o quanto a gente poderia crescer juntos, né? O quanto poderíamos, enquanto pessoas em diáspora, realmente estarmos conectando esses negócios. E semana passada teve, inclusive, em Dubai, uma conferência mesmo falando sobre isso, né, sobre o quanto os negócios de pessoas pretas em diásporas poderiam se conectar e crescer em conjunto com negócios em África. Então, eu acho que está se formando ali uma ponte, sim, para esses caminhos. Eu tenho muita esperança, vamos dizer assim, né, nos próximos anos, mas eu acho que do ponto de vista de estratégia mesmo, e a gente está falando, então, de estados e governos, aqui no caso brasileiro, é aquilo que o professor falou. A gente tem uma negação absurda do potencial que isso nos gera. E esse potencial, ele é negado, inclusive, com as relações de América Latina, né, que foram absolutamente encerradas aí, praticamente nos últimos anos, que a gente viu o neoliberalismo crescendo aqui. Então, nós temos realmente uma série de caminhos a serem resgatados, uma série de caminhos que podem nos fortalecer de uma maneira que não seja, em termos de troca, tão injustos como nós estamos vivendo há décadas aqui, e que a gente pode, sim, ter uma série de oportunidades sendo criadas, e há muita gente trabalhando nisso, e acho que a gente deveria, enquanto país, tratar isso de maneira estratégica mesmo. Sabe por que vocês que nos acompanham não devem deixar nunca de assistir esse rolê, de estar junto com a gente, que a gente fala de perspectiva de futuro. É isso mesmo. A partir justamente do entendimento, né, da nossa memória de como o passado foi construído. E me parece que até o momento nos surgem aqui duas questões. A primeira delas, de que talvez o tema levantado, economia, em tempos de gestão neocolonial, talvez seja uma retórica muito absurda. Afinal, vivemos em um processo colonial desde sempre, ou a partir de um X tempo até um determinado momento. A segunda questão, e aí levantada pelo professor Elias, e aí eu queria que a gente agora aprofundasse justamente nisso, do porquê existe esse contraponto de entendermos que talvez estejamos, né, em um momento, né, do neocolonialismo. O que eu tenho aprendido, ou o que eu tenho tentado buscar, para tentar talvez trazer uma visão de uma pessoa mais leiga, que não esteja na academia, eu fico pensando que até um determinado tempo, no processo antes ali da República, vivíamos em um processo colonial, propriamente dito, com regras estabelecidas internacionalmente, parará. Depois daquele tempo para cá, a gente vive em um processo imperialista que, durante os últimos 100 anos, os Estados Unidos se tornou o expoente, tentando reproduzir ao redor do mundo o seu modo operandi, seja do ponto de vista social,
cultural, econômico, e que, nesse sentido, a gente vive aí numa nova forma de colonialismo. Então, estaria eu pensando equivocadamente, ou como que vocês podem trazer, né, que momento é esse, de fato, que a nossa sociedade está vivendo, a sociedade brasileira, para que a gente possa se encontrar nesse contexto mundial? De novo eu pergunto, quem começa? Eu acho que é a Regiane, que da outra vez eu comecei. Acho que ela poderia Não, professor, falar assim. fica à vontade, eu estava falando agora mesmo. Veja só, Jesus, essa é uma abordagem, tá certo? Aqui, o que você colocou é uma abordagem que permite a gente compreender as coisas, tá certo? Mas veja bem, eu vou falar de como é que eu formo as minhas coisas, tá certo? Até para colaborar nesse debate. O Milton Santos Pai, eu estava até vendo se o livro estava aqui, que eu ia até pegar fazer a leitura literal disso. Mas não está. E aí eu não vou poder levantar para pegar agora. Mas em si. Até porque eu não sei onde é que ele está. Porque meus livros caminham pela casa toda e nem sempre eles estão onde eu imagino que eles devem estar. Mas, de qualquer sorte, o Milton fala que a gente tem que ter o cuidado do empirismo vulgar e se preocupar com o que é empírico de verdade. Ou seja, nós temos que olhar para a realidade concreta, né? E a gente olha para a realidade concreta a partir dos nossos instrumentos teóricos, metodológicos e cognitivos. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, quando você coloca a variável racial, falar de neocolonialismo no Brasil é uma bobagem. Porque nós não saímos desse negócio. Do ponto de vista racial, repare, a República foi criada um ano depois do término da escravidão, gente. Que foi 350 anos. E falar que neocolonialismo tem muito a ver com olha só, misturar o imperialismo americano com o neocolonialismo sem olhar o imperialismo de toda a Europa ou de outros países que são imperialistas em relação a outros países que não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, a Regiane falou essa história da China. A África está dizendo, tá beleza, tá bom a China vir para cá com seus negócios e etc., mas nós temos que ter cuidado, porque, veja só, aí a gente tem que colocar alguns elementos que a média dos debates não coloca. Vamos lá, o primeiro elemento que eu gosto de discutir. A China, a civilização chinesa, na civilização chinesa não existe referência de negros. Não existe negros na civilização chinesa. Então, como é que é essa relação agora? Essa é uma pergunta. Eu não estou nem dizendo que é uma coisa ou que é outra. Então, como é essa relação do segundo maior país mais poderoso economicamente do mundo, que vai adentrar num continente inteiro onde ela não tem nenhuma referência histórica, antropológica, cultural com aquele continente? O que significa isso? Isso tem desdobramentos na economia. Sim. E fortes. Olha só, eu só estou colocando esse elemento. A outra questão, aí voltando para o Brasil, quando vocês fizeram economia em tempos de gestão neocolonial, a economia brasileira sempre teve uma gestão neocolonial. Por que sempre teve? Porque ela nunca trouxe a questão racial para a sua centralidade. E o que é que estabeleceu no Brasil a questão mais importante da colônia? Os 350 anos de escravização. Nós fomos independentes antes de terminar com a escravização. E isso não são elementos banais. O Brasil foi independente, inclusive com a luta e com sangue negro, em 1822, e só libertou os negros da escravidão de forma geral e, assim mesmo, formal, geral e formal, em 1888. Eu estou falando de quantos anos? 56, é isso? Isso não é banal. Isso não é banal. Então, se estabeleceu no Brasil, o Império Brasileiro foi estabelecido sob a égide da escravidão, como o capitalismo brasileiro também.
Então, como é que eu vou falar que agora temos uma gestão neocolonial? Então, a minha posição, Jesus, é muito objetiva. Sem desconsiderar todos os debates que estão fazendo aí, é o seguinte, é que, como eu sempre digo, quando você coloca a questão racial em qualquer elemento, no Brasil principalmente, você causa distúrbio. Porque a lógica toda é pensada fora da questão racial, que é um absurdo. Nós somos um país que fazemos política afirmativa para a maioria da população. Nós somos um país que fazemos política compensatória para a maioria da população. E por que fazemos isso? Porque a variável racial, quando ela entra, ela muda tudo. Muda todos os aspectos do debate. Da economia, então, eu digo com toda clareza, a grande maioria das escolas de graduação de economia ensina tudo errado. Porque eles ensinam como se a população brasileira fosse formada por pessoas todas iguaizinhas. Porque o que eles nos ensinam na faculdade de economia, e Regiane deve concordar comigo, são receituários que cabem para o Brasil como cabem para a Finlândia. Não pode. Entende? Não pode. Isso não pode. Então, assim, o debate que eu trago, a questão que eu trago é, se nós incluirmos a questão racial, a economia em tempos de gestão não é neocolonial, ela é neocolonial desde sempre. E é desde sempre porque o estabelecimento da República no Brasil não resolveu e não tinha o objetivo de resolver a principal contradição da economia brasileira, que são as desigualdades raciais. O Brasil ele é subdesenvolvido por causa das desigualdades raciais. Fundamentalmente isso. E não existe teórico no Brasil que esteja trabalhando esta questão de forma mais objetiva, até onde eu conheço. São questões mais gerais, etc. Mas na centralidade da teoria econômica, eu não conheço. Tá certo? Na centralidade da teoria econômica, para discutir fundamentos econômicos, considerando as desigualdades raciais, eu não conheço. Eu vou dar um exemplo aqui. Os americanos, o Fed, o Banco Central deles, já está começando a discutir decisão sobre taxa de juros em função da quantidade de negros que se tem em determinados estados americanos. Porque, para eles, que tem uma política, a política liberal de gestão macroeconômica, a taxa de juros funciona fundamentalmente para aumentar ou diminuir desemprego e fomentar a economia, tá certo? Então, eles começaram a dizer o seguinte, não, mas eu não posso mais mexer no desemprego sem considerar a questão racial. Então, eles já estão trazendo isso para uma leitura da taxa de juros. Aqui no Brasil, não. Você acha mesmo, alguém aqui acha, que o aumento da Selic interfere igualmente a população brasileira? Alguém acha que a taxa de inflação ela interfere igualmente a população brasileira? Alguém acha que o crescimento do PIB, eu estou falando dos fundamentos macroeconômicos, crescimento ou não crescimento do PIB, ele interfere igualmente a população brasileira? Claro que não. Onde é que está a teoria para estudar isso? Onde é que as pessoas estão estudando isso? Eu estou procurando. E tenho feito algumas coisas, tenho colaborado nesse debate. Então, assim, eu tenho, no nosso grupo de pesquisa, eu esqueci de citar, mas eu acho importante, porque tem a ver com sua pergunta, e tem a ver com o debate que a gente está fazendo. Nós temos dois professores de história, historiadores da UF, que é o professor Luiz Fernando Saraiva e a professora Rita Almer, que tem um trabalho muito legal sobre a escravidão, mas não no sentido de que a escravidão era um elemento... Eles trazem elementos, por exemplo, como a escravidão trouxe elementos modernizantes para a economia. Luiz Fernando me dá um exemplo o primeiro telefone que teve em Juiz de Fora tem a ver com algumas questões relacionadas ao processo de escravidão. Mas não é sobre isso que eu quero dizer, não. Eles falam, existe o neocolonialismo, mas existe também uma nova escravidão. Eles trazem essa discussão. E aí, eu acho que a gente precisa pensar. Eles têm um trabalho, esse trabalho está disponível, se vocês quiserem, que é um trabalho que eu gosto muito e eu tenho usado, foi o que eles apresentaram no nosso primeiro seminário do grupo de pesquisa, onde demonstra a amplitude da escravização no Brasil, que muitos autores, inclusive Celso Furtado, que eu tenho um livro de crítica a Celso Furtado sobre isso, o grande debate que Celso Furtado trouxe e que os furtadianos e muitos outros trouxeram é que a escravização era
era um elemento da economia nordestina subdesenvolvida. E o que Rita e Luiz trazem é o seguinte, eles nos mostram, por exemplo, que no censo de 1872, o primeiro censo, só tinha 3 municípios no Brasil, que até pouco tempo, eu achava que era onde não tinha escravidão de forma ampla e restrita. Na verdade, não, Elias, é que esses municípios não montaram os dados. Mas, na verdade, você tinha, que foi diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, e aí eu fecho aqui, Regiane, para passar a palavra para você, mas é o seguinte, tem 2 diferenças fundamentais em relação a esse mecanismo que é muito importante dos Estados Unidos para o Brasil, que as pessoas falam, porque é mais público e tal, e falam, às vezes, até falam mais do que deveriam sobre isso, mas tem um outro que as pessoas não falam. Primeiro é o seguinte, a escravidão nos Estados Unidos ela não foi ampla e restrita. Ela foi, no primeiro momento, mais geral, depois ela se circunscreveu no sul dos Estados Unidos e terminou com a guerra. Teve que ter uma guerra lá para terminar. Certo? Ou seja, ela não foi sendo terminada paulatinamente, Jesus, e aí eu acho que é um elemento da economia política que você trouxe, mas também da administração política. O fato da escravização no Brasil ter terminado paulatinamente, ele deu tempo para que as forças escravistas elas se reorganizassem institucionalmente para substituir a escravização formal por outras formas de escravização. Esse é um elemento. Nos Estados Unidos, o que é que tinha? No Sul, um corte, a partir de 1865, e aí a coisa veio. A outra coisa é que nos Estados Unidos não teve fase imperial. Sim. Tá certo? Eles não tiveram império. Eles não tiveram um rei, como nós tivemos, nem uma rainha, como nós tivemos a princesa Isabel. Então, não houve uma fase imperial antes da República que deu tempo que você fizesse, sabe o quê? Aí é uma leitura muito minha, eu nem escrevi nada sobre isso, mas é algo que eu fico matutando na minha cabeça. Não deu tempo para você consolidar de maneira informal o ethos da aristocracia que mandava no Brasil desde sempre. Então, Breno, você não vê lá as pessoas com essa questão vossa, seu, né? E coisas tanto é que nem os ministros americanos são chamados de ministros, são chamados de secretários. E só recentemente foi que eu vim saber que eles disseram o seguinte: a gente não quer que seja chamado com a mesma história dos ministros da Inglaterra, não, aquele negócio de primeiro prime minister, não sei o quê. Então, eu acho que nós temos alguns elementos que são importantes. Quando a gente coloca a questão racial, as coisas criam distúrbio. Não se pode falar de uma gestão macroeconômica brasileira sem que ela tenha sido, em nenhum momento, não colonial. Por quê? Porque a gestão macroeconômica, em todos os momentos, ou não considerava a questão racial, ou considerava de forma errada, ou tinha a questão racial no Brasil como algo apenas compensatório, e não como uma centralidade que pode mudar a gestão macroeconômica com uma gestão de todos os processos. É essa a minha avaliação. Professor, eu concordo mais uma vez plenamente com a sua avaliação e começo fazendo aqui a crítica às escolas de economia brasileira que realmente negam com toda a força do mundo, né? Porque quando a gente olha também quem gere essas escolas de economia aqui no Brasil são os representantes daqueles que estão realmente no poder há séculos aí, né? A gente tem realmente uma questão racial forte dentro das escolas de economia, e por vezes eu sou obrigada a ouvir aqui em São Paulo que a questão racial não é uma questão econômica, que é uma questão meramente social, o que já demonstra totalmente a falta de, não vou dizer conhecimento, porque eu já perdi a paciência nesse ponto, e acho que é realmente uma questão de caráter e de defesa e de posicionamento mesmo, né? A gente não tem aqui pessoas que estejam realmente preocupadas em entender realmente com toda clareza, em discutir a questão racial como ocupante da centralidade das questões de desigualdade que nós temos aqui no Brasil.
E como bem colocou o professor, isso é herança, sim, de um processo histórico, da maneira como o capitalismo se consolidou aqui, e desde sempre as decisões econômicas, elas são feitas completamente à parte das discussões raciais, então não à toa a gente tem, ao longo da história brasileira, um aprofundamento dessas desigualdades, né? Desigualdades raciais que se consolidam também em desigualdades de pobreza. Então, quando a gente olha quem são realmente as pessoas que estão em extrema pobreza, 74% são pessoas pretas, e isso não é aleatório, né? Isso é realmente resultado de uma política excludente do Estado brasileiro e, digo, também de nossos colegas economistas dentro das escolas de economia, que tentam absolutamente negar, e inclusive até de outras vertentes, como marxistas também, que por vezes, eu sou marxista, então já vou colocando aqui, né, me declaro marxista, mas fazendo toda a crítica de que sim, a questão racial, ela se sobrepõe à questão de classe, né? A questão de classe, ela não se resume ali, ela não encerra a questão aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente realmente tem uma questão racial que está na centralidade das nossas questões, que deveriam estar sendo discutidas de uma maneira muito mais ampla dentro das escolas de economia, e isso realmente não acontece. E aí é aquilo que a gente enxerga, né? As decisões de políticas públicas todas que são tomadas, as decisões macroeconômicas que são tomadas, elas passam, são feitas sem considerar, então, as especificidades do nosso país, então, portanto, elas também não atendem a maior parte da população da maneira como deveria, né? Então, realmente, a gente tem todo um trabalho a ser feito enquanto economistas nesse campo. Há uma série de estudos que já foram feitos, estão sendo feitos em relação a isso. Clóvis Moura já falava isso décadas atrás, né? Ele tem aquele livro clássico dele de Bom Escravo a Mau Cidadão, que mostra exatamente esse processo de transição da escravatura brasileira, que foi abolida de uma data para outra, sem que o Estado realmente assumisse essas pessoas como cidadãos, né? E aí a gente tem a inserção inadequada das pessoas pretas no mercado de trabalho, que é resultado de tudo que é um consolidador realmente do que a gente vê hoje. Então, como o professor colocou, em termos econômicos, não é neocolonial, continua sendo o mesmo colonialismo de sempre, né? Infelizmente, a gente tem visto que o debate econômico brasileiro passa muito largamente distante do que a gente deveria realmente estar discutindo aqui para realmente reduzir as desigualdades que nós vemos hoje. Acho que é isso, né? Economia em tempos de gestão neocolonial, o que fazer? A primeira coisa é abolir essa terminologia e passar, a partir das reflexões que estamos aqui borbulhando, compreender de fato. A gente está querendo realmente fazer isso, provocações, né? Talvez até mesmo para chamar a atenção e a galera passar a formular e a perceber, a partir de uma realidade concreta, talvez quais possibilidades de fato a gente vai ter para romper com o que está dado. E é por isso, gente, que eu estou dizendo para vocês que só uma hora não dá, tá ligado? Já estamos chegando pertinho aqui do final de nosso bate-papo. Então, se você está gostando, deixa aí nos comentários, comenta, pede de novo, fala para o professor Elias voltar, para a Regiane voltar, para eles ficarem sensibilizados e a gente continuar aqui debrulhando, né, aprofundando sobre esse tema. Mas eu não podia finalizar aqui esse bate-papo, talvez sem passar por duas questões. A primeira é Quilombo dos Palmares ou os processos autônomos de organização, né, de nossa ancestralidade, de alguma forma incidiu sobre parte dessa economia de forma mais geral. Quais foram esses impactos, ou como a gente pode identificar, né, esses processos, né, de forma mais global, até mesmo dentro desse lugar, outrora aqui que conversamos, da necessidade de imprimirmos, obviamente, sem um olhar ufanista, as nossas ações dentro desse contexto todo, para nos reconhecermos tal. E, para finalizar, antes de vocês deixarem aí os seus boa tarde, boa noite, bom dia, quais são as perspectivas, embora lá no início da nossa conversa vocês já trouxeram alguns elementos, mas quais são as perspectivas do ponto de vista econômico
para a população preta, né, e do ponto de vista mais geral, que vocês observam aí para os próximos períodos? Então, vamos começar ao contrário. Regiane? Vamos lá, né? Desafio do mediador. Eita! Bom, eu acho que a gente tem realmente, falando aí de perspectivas, né, econômicas para a população preta, a gente tem um desafio grande, a gente já falou algumas coisas aqui, né? Eu acho que pontes estabelecidas com outras pessoas, ou com outros pretos em diásporas, bem como fortalecer os laços com a África, são fundamentais para que a gente consiga efetivamente, não só para a população preta, mas é uma via de desenvolvimento bastante factível e bastante saudável, menos exploratória do que a gente tem tentado fazer aqui, tentado enquanto Estado, né? Tentado fazer ao longo dos últimos séculos aí, centralizando as suas relações apenas com a Europa e Estados Unidos. Acho que a gente realmente tem que se aproveitar muito mais de outros parceiros comerciais em potencial que tenham as mesmas perspectivas e ligações históricas conosco, como a África tem, né? Nós somos a maior população em diáspora, né? Ou seja, a maior população preta fora de África, e isso nos coloca, sim, numa situação em que poderíamos aproveitar muito melhor isso. Falando em termos práticos, internamente, eu acho que uma coisa que a gente poderia e pode, estamos trabalhando nisso, né? Enfim, é o resgate de outras formas de produção, de outras formas de relações econômicas que não passem necessariamente pela lógica capitalista de obtenção de lucros a qualquer custo, né? Não, nós estamos dentro de uma economia capitalista, claro, mas há outras formas de se fazer isso. E é claro que a economia solidária é uma delas, né? Eu sou integrante do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais, e a gente tem trabalhado forte aí no fortalecimento, usando inclusive teoria de Milton Santos, né, da teoria do circuito inferior, então, usando de ferramentas tecnológicas e ferramentas econômicas para fortalecer territórios, fortalecer periferia, fortalecer os povos que estão em vulnerabilidade, para que a gente possa, então, através do fomento a novos negócios, a novos geração de renda e emprego realmente a partir das periferias, fortalecer esses territórios e melhorar a condição de vida das pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, a gente tem, na minha visão, 2 pontos, né? No ponto macro, o país deveria estrategicamente utilizar as pontes realmente de negociação com África e outros países que estejam que tenham relações de negócios menos contraditórias conosco, então não tão exploratórias, e internamente acho que a gente pode e deve fortalecer iniciativas de economia solidária que realmente fortaleçam os territórios e fortaleçam, aí falando realmente da questão racial, que a gente fortaleça, então, as pessoas pretas aqui internamente, dado que, quando a gente olha, então, historicamente, inclusive, os dados de desigualdade, aqueles que estão em maior vulnerabilidade são pessoas pretas. Então, sim, fazer o combate à desigualdade social aqui no Brasil é combater a desigualdade racial necessariamente, e esse é um dos trabalhos com os quais a gente pode trabalhar. Professor, um desafio aqui da mediação. O senhor tem 5 minutos para falar do contexto dos quilombos na economia e suas perspectivas aí de futuro do ponto de vista econômico. Eu vou falar em 3. Ô, rapaz, eu já falei demais, eu vou falar em 3. Quilombo dos Palmares. Há muito tempo atrás, eu vi alguma coisa, eu não vou conseguir citar, mas eu vi alguma coisa que diz que o estupim realmente que fez com que os portugueses fossem para cima, realmente, de Palmares, e que não poderia mais admitir que Palmares continuasse a existir, não era nem necessariamente as organizações internas de Palmares, é que Palmares tinha relações econômicas fora de Palmares. Só que essas relações econômicas já estavam interferindo no vetor de preço das cidades, e isso estava criando um problema para eles. Isso eu tem quase uns 30 anos que eu tive acesso a esse tipo de discussão,
e acho que... Eu estou trazendo isso para entrar no segundo ponto. As alternativas econômicas que foram criadas pelos negros no Brasil, desde os quilombos, e a referência ao Palmares, mas eu chegaria até hoje ao candomblé, porque todo mundo... Existe uma economia ao redor da questão religiosa. Sim. Ou as pessoas imaginam... Sem folha não tem vida, sem folha não tem candomblé. Para ter folha, você tem que ter feira. Tá certo? Quando não é plantado na própria roça. Então, existe uma economia da fé, da religião. Desde o Palmares até essa economia da religião, que tem a ver com a economia solidária no altíssimo nível, porque as casas de candomblé são abertas e todo mundo que chega come. E essas comidas elas não caem do céu. Existe todo um processo ao redor disso que tem a ver com estratégia de sobrevivência mesmo. Tem uma música que diz que quem mora na maré não passa fome. Mas ninguém passa fome no candomblé também. Tá certo? Então, assim, existe um conjunto de estratégias que os negros brasileiros, que vão desde das organizações, digamos assim, políticas administrativas, como seriam os quilombos, sociais, econômicas, como as organizações religiosas também, e outras. Ou alguém imagina, quem foi que inventou as caixas? Que as pessoas diziam, olha, eu quero o primeiro ponto, eu quero o segundo ponto. Aquilo ali digamos assim, é o tataravô do financiamento coletivo, que hoje a gente faz pela internet. Sim. Outra coisa, a gente não pode esquecer da Sociedade Protetora dos Desvalidos, que é de lá que vem a Caixa Econômica Federal. Então, todas as estratégias, eu estou falando da SPD porque eu conheço, tá certo? Aqui na Bahia. E que a gente estuda pouco a SPD, inclusive. Acho que a gente poderia estudar mais, do ponto de vista econômico, eu estou falando. Mas aí você tem todas essas estratégias, entendeu, Jesus? Então, tudo isso é o que faz, por exemplo, que, a despeito de que formalmente a população negra no Brasil ela é a mais empobrecida e a mais sujeita a todos os tipos de violência, existe uma realidade. Nós chegamos até aqui. E chegamos até aqui gordinhos, fortinhos, altinhos. Né? Como é que nós chegamos até aqui? Nós chegamos até aqui por causa das nossas estratégias de sobrevivência e de sobrevivência econômica. Isso é um ponto. O outro ponto, que aí eu queria dialogar com a questão das perspectivas, é que nós negros precisamos parar de ter preconceito, de introduzir a questão racial nas questões teóricas mais profundas que nos são oferecidas pelas ciências econômicas. Então, para mim, não importa se a pessoa é marxista, é liberal, é o diabo que seja, não importa. O que importa é como é que essa sua teoria está dialogando com as questões raciais. Porque quando você coloca isso, você inverte o debate. No Brasil, com certeza. Então, para mim, por exemplo, eu não discuto com marxista, não é com você não, viu, Regiane? Com você eu passo milhões de anos discutindo. Mas eu não discuto com marxista que não assume de cara que a relação capital-trabalho ela é uma condição necessária para a análise dos processos econômicos, mas ela não é uma condição suficiente para analisar problemas reais da economia, principalmente em economias como a brasileira. Sim, é verdade. Não discuto. Da mesma forma, aí as pessoas pensam, mas os liberais não fazem isso. Não, não é verdade. Você tem toda uma literatura dentro da economia ortodoxa que traz a questão racial como elemento do debate, mas eles trazem do ponto de vista ortodoxo. Aí você tem que primeiro saber o que é ortodoxia para discutir com esses caras. Mas eles também trazem. Então, assim, nós precisamos... Por quê? Por que os brancos estão sempre nas melhores posições? Porque eles estão em todos os lugares. Eles são uma minoria que estão em todos os lugares. Ou alguém aqui nunca viu, quando a gente começa a falar de políticas afirmativas, aí aparece um branco que diz assim, mas temos que ter também política afirmativa para os brancos pobres, não tem isso? Alguém já ouviu isso aqui, eu imagino. Eu, normalmente, sou muito mal educado quando alguém diz isso para mim. Eu digo, banco pobre no Brasil é incompetente, porque ele tem tantas vantagens
Desde quando ele nasce, um banco parado perto de um negro trabalhando, ele consegue absorver as vantagens do negro trabalhando. Então, um branco no Brasil que é pobre, ele é muito incompetente. Porque ele tem tantas vantagens, principalmente se for um homem branco. Ele tem tantas vantagens que, para ele ser pobre, é preciso que ele tenha jogado fora todas as vantagens que teve, o que não é o nosso caso. Então, quando a gente fala de política de ação afirmativa, nós estamos sabendo por quê, até porque os brancos que ficaram pobres, eles têm 350 anos de nossa frente. A gente tem que correr 350 anos para chegar até onde eles chegaram de sermos considerados como seres humanos. Então, quando eles vêm com essa conversa comigo, eu não gosto e já vou por essa linha aqui que eu estou falando. Então, o que nós precisamos, Jesus, e aí finalizando, que acho que meu Chico já foi embora, para dizer o seguinte: nós precisamos abrir o debate em todas as áreas que nós estamos, eu estou falando de economia, mas em todas as áreas, para incluir a questão racial como centralidade. Se não fizermos isso, a gente vai ficar ao redor do topo. Sim. Não vai sair do outro lado. E dentro da economia, o que eu acho que é o horizonte para discutir isso é a gente fortalecer uma coisa que a gente vem chamando, já algumas pessoas, não só eu, mas Silvio Humberto fala isso e outras pessoas, Hélio fala isso, que a gente discutir a economia política das relações raciais no Brasil. Porque tudo sobre economia nasce da economia política. Quando a gente fala em Adam Smith, Marx, esses caras todos, a gente está discutindo a economia política. Então, o que nós precisamos no Brasil, urgentemente, é estabelecer um marco teórico, conceitual, analítico, metodológico, para discutir a economia política das relações raciais. Aí eu acho que a gente dá um salto qualitativo enorme, porque a gente vai alterar toda a forma de que se tem de analisar e de se ver todos os tipos e as questões de economia. Obrigado pela oportunidade. Eu esqueci de apresentar meu livro. Aí, por favor. Para quem quiser saber o que é que eu penso e o que é que está aqui. Tem este livro aqui, que é o mais novo, de 2019, Dialogando com o Celso Furtado, que isso é da editora Ucitec, isso é chegar lá na editora Ucitec e dar uma clicada. Aquelas pessoas que quiserem podem entrar em contato pelas minhas redes sociais, que eu posso mandar diretamente, inclusive, ao mesmo preço da Ucitec, mas vai com o meu autógrafo, né? Tem essa diferença. Então, eu posso fazer isso. E tem aí, economicamente, até muito mais viável, hein? Tem esse aqui que está esgotado, que é uma análise de conjuntura que eu publiquei em 2017, mas é política, economia e questões raciais. E todas essas coisas eu acabo discutindo nas minhas redes. Quem tiver interessado, é só procurar Elias Sampaio lá, que eu estou por lá. Obrigado, e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Regiane, foi massa conversar com você e conversar com você, Jesus. Agradeço o escambo, professor. Rê, quer deixar alguma mensagem para a gente? Queria agradecer também pelo convite, agradecer aí pela oportunidade de estar na presença do professor Elias, que é alguém que eu acompanho o trabalho há muito, muito tempo, sou fã, inclusive. Oh, que bom! É verdade. Eu até ficaria vermelho, mas só dá para ficar meio roxo. Professor, o senhor sabe que em economia somos raros ainda, e quem chegou antes a gente tem que respeitar, né? Então faz parte aqui do meu rol de intelectuais de quem eu acompanho, né? Você, professor Hélio, Mário Teodoro, enfim. Então, todos o Mário está lançando um livro bacana. Deixa eu fazer também a propaganda. Ele está lançando um livro agora. É o livro do Mário, que se chama... Ele mandou, inclusive, hoje uma... É rapidinho. Ele mandou a Sociedade Desigual, Racismo e Branquitude na Formação do Brasil. Ele está fazendo uma fala segunda-feira, dia 28 de março, às 14h30. Viu? Ele vai estar presente também. Então, pois é, essa tríade de economistas brasileiros, intelectuais, que fazem um resgate importante das questões raciais do ponto de vista econômico, e para mim foi realmente um prazer enorme, enfim, estou me sentindo privilegiada. Obrigada aí pelo convite, obrigada a todos. Obrigada. Você é referência também, Regiane. Em menor escala, você é fã do professor, eu sou seu fã, depois sou fã do professor também. Então, eu sou fã de vocês todos. Porque é bom a gente ter uma mulher preta falando sobre economia. Sim. É muito bom. Sem sombra de dúvidas.
Somos Até para que as raístas nossas, ainda, infelizmente. até para que as nossas possam ter referências, né? É cada vez mais disso que precisamos, e não é menos que isso. E serão as nossas tecnologias ancestrais que colocarão a gente aí, né, na ponta da lança, mais uma vez, como sempre, para talvez, como o Sheikh Anta Diop nos disse, botar aí a humanidade de novo em equilíbrio. Para você que nos assiste, muito agradecido por ter ficado até o final. Por isso que eu disse, já deixa aí nos comentários, pede de novo para a professora Regiane, professor Elias, voltar e continuar acompanhando a gente. Até o segundo episódio desse bate-papo aqui, de preto para a sociedade. Vamos que vamos. Até mais, família.